Continuando a leitura desse Alvará Régio de 4 de abril de 1655, aqui nós estamos chegando ao trecho final. O trecho final ele parece uma simples formalidade, mas é interessante porque ele mostra a abrangência do Alvará. Nós sabemos que Portugal ele tinha, na realidade, dois territórios no Brasil. Ele tinha o território chamado Estado do Brasil e tinha também o Estado do Grão-Pará e Maranhão. É, esse território, onde veio a ser o Estado do Grão-Pará e Maranhão, ele surge logo após o Tratado de Madrid. É, resumidamente, é o seguinte: antes do Brasil, dos portugueses chegarem ao Brasil, houve o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo praticamente em territórios para Portugal e territórios para a Espanha. Pelo Tratado de Tordesilhas, Portugal ficava com uma faixa de terra que pegava praticamente o Nordeste, um pequeno trecho próximo da ilha de Marajó e fazia um corte até o Sudeste. E lá no alto, ele pegava, dividia o que é hoje em dia a Groenlândia. Quer dizer, mas os portugueses parece que nunca se interessaram muito com a questão da Groenlândia, não. Depois se centralizaram mais no Brasil. Mas, por bem, depois desse tratado, então esse território do Brasil, na verdade, mais da metade do território do Brasil atual, foi por cerca de 250 anos territórios da Espanha. Quer dizer, onde hoje é o estado do Amazonas, por exemplo, Roraima, Rondônia e uma boa parte do restante do Centro-Oeste, quer dizer, praticamente todo o Centro-Oeste, aquela área todinha, foram territórios da Espanha. Isso até 1750, quando houve o Tratado de Madrid, em que praticamente a Amazônia toda, essa parte do Centro-Oeste e outros territórios também do Sul, e passaram a pertencer ao Império Português. Pois bem, então, logo depois desse tratado, surge também o estado do Grão-Pará e Maranhão. Esse estado ele era um outro território português. Pois quando o Brasil houve a independência do Brasil em 1822, e na realidade antes disso, né, quando houve o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, esse Brasil aí se referia ao estado do Brasil. Ele não se referia à questão do estado do Grão-Pará e Maranhão. Quando eh, houve a independência em 1922, quem se independeu foi o Estado do Brasil. Só em 1923 foi que Dom Pedro I mandou forças para Belém e anexou o Grão-Pará também ao reino, ao Império do Brasil. E passou a ser anexado ao Império do Brasil. Pois bem, então essas legislações, quer dizer, muitas vezes elas aconteciam legislações que se referiam mais à questão do Estado do Grão-Pará e outras se referiam à questão do Estado do Brasil. E por isso que nesse trecho aí é interessante que ele trata sobre a questão da abrangência desta legislação. Pois bem, continuando a leitura do Alvará, ele fala assim, o seguinte: e ordeno que esta minha real resolução se observe geralmente em todos os meus domínios da América. Quer dizer, ele colocou todos os domínios da América, de Portugal, da América Portuguesa. Pelo que mando ao vice-rei e capitão-general de mar e terra do estado do Maranhão e Pará, e mais conquistas do Brasil, capitães mores delas, chanceleres e desembargadores das relações da Bahia e Rio de Janeiro. Observe que ele pega, já faz uma referência à, à Bahia, né, que a gente sabe que Salvador era a capital do Brasil, foi a primeira capital do Brasil e a capital do Brasil por mais tempo, antes do Rio de Janeiro. E aqui ele faz uma referência à Bahia e ao Rio de Janeiro. Ouvidores gerais das comarcas, juízes de fora e ordinários e mais justiça dos referidos estados, cumpram e guardem o presente alvará de lei
e o façam cumprir e guardar na forma que nele se contém. Então, observe, né, que o texto ele foi bem detalhado para mostrar bem que a aplicação dessa regra, desses casamentos, deveriam ser em todos os domínios portugueses na América. E continua: o qual valerá como carta, posto que seu efeito há de durar mais de um ano, e se publicará nas ditas comarcas e em minha chancelaria mor da corte, ou seja, lá em Portugal, e reino, onde se registrará, como também nas mais partes em que semelhantes alvarás se costumam registrar, e o próprio se lançará na Torre do Tombo. A Torre do Tombo era o arquivo de Portugal, onde os documentos oficiais eram guardados. Lisboa, 4 de abril de 1755. Rei. Então, é esse o trecho final do Alvará Régio de 4 de abril de 1755, um documento importantíssimo, que ele coloca abaixo essa ideia de que as relações entre portugueses e índios foram relações essencialmente de violência. Na realidade, aqui você vê que a intenção era de casamento. Também a ideia do genocídio, a ideia que os portugueses quisessem eliminar os índios. Aqui nós vemos que, na realidade, os portugueses tiveram foi o processo de se fundir aos índios, e gerar uma população mestiça. E também um destaque importante, né, que esses incentivos, essas uniões, não foram só de brancos para com índias, mas foi também de portuguesas para com índios. O que era, na realidade, um pouco difícil acontecer, né? Primeiro porque a vinda de mulheres brancas para o Brasil foi muito escassa. Os próprios brancos eles tinham dificuldade em conseguir mulheres brancas. E a probabilidade de um índio conseguir uma mulher branca, se unir com uma mulher branca, seria relativamente muito pequena. Mas o reino de Portugal incentivou também esse tipo de união. Destaca esse documento também que ele reconhece claramente, ele distingue claramente o direito dos mestiços, né, a distinção entre mestiços e índios, mestiços e brancos, que os mestiços tinham uma qualidade própria que os distinguiu deles. Mostra também que esses direitos mestiços abrangiam todo o território português e não fazia uma distinção como ocorre hoje em dia. O indigenismo fica expulsando os mestiços dos territórios exclusivos para a raça índia, do sistema de apartheid que foi implantado no Brasil, que existe no Brasil atual. Então você vê que esse é um documento extremamente rico, né, que ele mostra diversos aspectos e é um documento pouco conhecido. Por isso, fica aqui para você que é pardo, que é mestiço, entender a importância desse documento, não só na afirmação da nossa identidade, como nós mestiços brasileiros, somos uma manifestação da própria identidade nacional brasileira, porque a identidade nacional brasileira ela surge da mestiçagem. Os portugueses já existiam antes do Brasil, então a identidade portuguesa não é a mesma coisa que a identidade brasileira. Os índios, os povos índios, nossos ancestrais, também já existiam no Brasil antes da chegada dos portugueses. Então, a identidade deles não dependia da presença dos portugueses, eles tinham uma identidade própria e distinta da identidade brasileira. Mas nós, mestiços, não. A nossa identidade ela surge a partir do encontro entre portugueses com índios do Brasil e ao qual depois houve uniões com os pretos que foram trazidos pelo escravismo. Então, a identidade nacional brasileira surge da identidade do mestiço brasileiro, que somos nós. Então, ser mestiço não é só um detalhe, não é só um elemento na paisagem, não.
Nós, mestiços brasileiros, o nosso povo, nós somos a própria identidade nacional brasileira. A ideia de uma nação brasileira, de uma identidade própria, de uma nação própria, um destino histórico próprio, surge a partir do mestiço brasileiro. A nossa cultura, os nossos costumes, o nosso sotaque, a nossa história é a história da formação da nação brasileira. É por isso que os que são inimigos da nação brasileira, que querem acabar com o Brasil, querem acabar com o mestiço brasileiro. Porque se uma nação não tem identidade, ela desaparece. O que faz uma nação sobreviver durante séculos é enquanto ela preserva a sua identidade. Quando um povo perde a sua identidade, a nação desaparece. Onde é que estão os filisteus hoje em dia? Por que os filisteus desapareceram? Porque hoje em dia não tem ninguém que reclame a identidade dos filisteus, a cultura dos filisteus, uma sucessão histórica a partir dos filisteus não existe mais. Se você elimina uma identidade de um povo, você elimina a nação. Por isso que preservar a identidade do mestiço brasileiro e preservar o povo mestiço brasileiro é fundamental para preservar a nação brasileira. Então, lê esse texto, analise, veja esses vídeos e compartilhe. E se inscreva no canal do Nação Mestiça para você receber informações atualizadas, informações de uma associação de mestiços que defende os mestiços e que luta pela defesa do Brasil brasileiro.